Então, professor, primeiramente fazer uma breve apresentação, né, que agora nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre reforma tributária com o professor, tributarista e economista Luiz Carlos Rauli, né, que teve 7 mandatos como deputado federal por Londrina. E aí, primeiramente, né, como o nosso público basicamente é composto por estudantes, nós gostaríamos que o senhor desse uma contextualizada, né, sobre a situação tributária brasileira, né, e quais os desafios enfrentados, né, e por que a reforma tributária é tão importante para o crescimento econômico do Brasil. Você pode me liberar o compartilhamento aí, no meio, embaixo? No verdinho? Sim, sim. Oi. Liberou? Liberou, deixa eu ver. Liberou, ótimo. Muito bem. Está enxergando aí? Estamos vendo, sim. Essa é uma palestra padrão que eu tenho feito para o Brasil inteiro. Sim. Essa aqui já é a 354 palestra. Eu enfoco todos os problemas da economia brasileira, o que levou o Brasil a necessitar de uma reforma tributária completa, né? Simplificadora de forma radical, a simplificação, com o uso da tecnologia 5.0, e que seja também o canal para o desenvolvimento econômico sustentado brasileiro e a inclusão econômica e social fraterna e solidária. Sim. Nós trabalhamos com a PEC 110 do Senado da República, que é de autoria do senador Davi Alcolumbre, e também subscrita por mais 65 senadores. E ela está sendo relatada no Senado pelo senador Roberto Rocha. Na Câmara dos Deputados tem outra proposta, a PEC 45, que foi desmembrada da PEC 293 de 2004, que era de minha autoria. Então, em função de ter duas PEC, uma na Câmara e no Senado, foi criada a comissão mista da Câmara e Senado, com 25 senadores e 25 deputados, presidida pelo senador Roberto Rocha, que era o relator da PEC 110 no Senado, e relatada, essa comissão mista, pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, que era o relator da PEC 45 na Câmara. Essa soma das duas PEC, mais as contribuições tributárias do governo federal, dos estados, dos municípios, dos empresários e dos trabalhadores, surge, né, a discussão nacional pela reforma tributária. A pergunta que você me fez, por que reformar? Por que é tão importante? O Brasil, nesse gráfico, você vai ver, de 1901 até 2018, o retrato econômico do crescimento da economia brasileira, ano a ano, que é o PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma da produção de todos os bens e serviços da economia. Exatamente. Nos primeiros 30 anos do século XX, o Brasil cresceu a uma taxa em torno de 5% ao ano. Nos 50 anos seguintes, de 1931 a 1980, o Brasil cresceu uma das maiores taxas de crescimento do mundo, 6,3%. Uhum. O dobro da média mundial. Os Estados Unidos, por exemplo, nesse período de 50 anos, de 1931 a 1980, cresceu 3,5%. E o Brasil, 6,3%. O problema da economia brasileira surge exatamente em 1981, 2 e 3, no último governo militar, quando o presidente Figueiredo, né, general João Batista Figueiredo, e o seu ministro Delfim Neto, recebe uma crise econômica mundial e o Brasil quebra, uma primeira grande quebra, né, da segunda metade do século XX. E, novamente, o Brasil quebra nas mãos do Collor, 1989, 90, 91, e, novamente, o Brasil quebra nas mãos da Dilma Rousseff, 2015 e 2016, 14, 15, 16. Então, esses 3 graves momentos de crise da economia brasileira
marcaram os últimos 40 anos com o pior crescimento econômico, né, de toda a história brasileira. E o Brasil, de tigre, de crescimento econômico tigre, passou a ser o patinho feio do mundo. Mesmo com o Plano Real, que foi a maior reforma econômica, que acabou com uma inflação que devorava os preços e o poder aquisitivo de milhões de pessoas, o Plano Real foi uma genialidade no governo de Fernando Henrique Cardoso. Mesmo com a reforma trabalhista no governo Michel Temer e com a reforma previdenciária no governo Jair Bolsonaro, a nossa economia não reagiu. Quando nós somamos aquele último período, de 1981, ali não tem 2019 e 2020, o crescimento cai de 2,2% para 2%. Então, você vê, primeiros 30 anos do século XX, o Brasil cresce 4,8% ao ano, por 30 anos consecutivos, na média. Nos 50 anos seguintes, cresce a 6,3%, e nos últimos 40 anos, 2% ao ano. E agravou. Eu fiz um corte só dos últimos 10 anos, considerando 2011 a 2020, e este ano tendo um crescimento negativo de 5,5%, o PIB é zero. 10 anos da segunda década do terceiro milênio, o Brasil patinou, né? Está marchando sem sair do lugar. Então, a economia brasileira está paralisada. E eu fiz um corte menor de 6 anos. Os últimos 6 anos, 2015, a crise que levou ao impeachment da Dilma, que, aliás, as 3 mudadas de governo no Brasil, o Figueiredo foi o último governo militar porque a economia sucumbiu. Então, o que muda governo é a economia. Entraram o regime civil novamente. Sim. O Collor pegou para consertar a economia, quebrou o país, impeachment nele. E a Dilma quebrou o país, impeachment nela. Então, nesses últimos 6 anos, o crescimento anual foi de menos 1,7%. No acumulado de 6 anos, já estamos 10% negativo. Então, aqui uma comparação internacional dos últimos 10 anos, o 2020 aqui foi considerado um crescimento positivo, que não existiu de 3%. Quando você tira esse crescimento positivo e coloca o negativo aqui de 2020, vai para 0. Então, os emergentes cresceram em torno de 90% e o Brasil 0. Então, o Brasil já teve, em 1980, o Brasil participava... Opa, repetiu isso aqui. Em 1980, o Brasil tinha 4,5% do PIB mundial, na escala internacional. Hoje tem 2,5%. O que o Brasil perdeu nesse período? O gigante levou uma brutal queda, né? E tem 2,5%. Se mantivesse a proporção do PIB internacional, o Brasil teria hoje um PIB de 17 trilhões de reais por um ano. Não, hoje nós só temos 7 trilhões e 200, somos a 9ª economia do mundo, 5º território do mundo, 6ª população do mundo. E o único emergente que não cresce. Por que aconteceu isto? Porque o sistema tributário ele é a peça central, é o motor da locomotiva, que se esse motor não estiver bem lubrificado, com as peças todas no seu lugar, ele não anda. Imagine uma locomotiva puxando todos os vagões de todo, né, a produção primária, produção secundária, né, e a distribuição dessa produção em mercado interno e internacional. Ela está a 0. A locomotiva não sai do lugar. Isso tem uma origem. O atual modelo tributário brasileiro nasceu em 1965 através da Emenda Constitucional número 18, quando a carga tributária era 19% do PIB, né, do Produto Interno Bruto. Em 1965 está há 55 anos atrás. Naquele ano, a Emenda Constitucional do Campos Bulhões cometeu um erro que eu chamo do erro primário, na boa intenção de dar poder tributário para estados e municípios, ao contrário do que os países europeus que adotaram naquela época
o IVA, Imposto de Valor Agregado, porque qualquer que seja o sistema tributário do mundo, só tem 3 bases tributárias clássicas conhecidas: a propriedade, o patrimônio das pessoas físicas e jurídicas, onde você tem 5 tributos: o IPTU, o IPVA, o ITR e os 2 impostos de transmissão, causa-morte e intervivos. São 5 tributos, né, que arrecadam bem pouco, né? Não chega a 5% da arrecadação nacional de 100%. A segunda base tributária conhecida, de onde vêm os impostos para financiar a União, Estados e Municípios, é a base das rendas e proventos de qualquer natureza. É dali que sai o imposto de renda à pessoa física e jurídica, dos aluguéis, dos salários, né, dos juros, dos royalties, né, e etc., do lucro, etc. Então, é dali que sai o imposto de renda. Essa base tributária no Brasil vem 21% da arrecadação nacional. E a terceira e última base tributária é do consumo de mercadorias, de bens e serviços. Essa base é a base tributária ampla. No Brasil cresceu muito, porque inicialmente, em 1965, nós só tínhamos na divisão. O que o Constituinte fez naquela época? Ele pegou os serviços, porque a base tributária bens e serviços é uma base só para tributar. Sim. No mundo inteiro. Só que no Brasil, o legislador da época pegou e falou: olha, os municípios vão tributar os serviços, os estados vão tributar os bens. Aí nasce o ISS, aí nasce o ICMS. A União fica com o adicional da tributação de bens, com um tributo chamado IPI. E a União ficaria com o imposto de renda à pessoa jurídica e física. A União começou a criar uma série de desvios e de problemas. Então, aqui nasce o primeiro grande problema. Jamais deveria ter sido dividido a base do consumo, né, com a criação de vários tributos. Veio a Constituinte de 88. Ao invés de fazer a reforma, o Constituinte cedeu à pressão dos estados e municípios. Aí já estava a arrecadação, tinha subido de 19 para 22,8. Quando eu falo arrecadação, é global, União, Estados e Municípios, ok? Sim. Sim. Já chegou aqui a nossa a outra participante. Isso, a nossa amiga Lorena já está presente. Tudo bem, Lorena, bem-vinda. Então, obrigada. O Constituinte de 88 já pegou um sistema tributário bastante complicado, mas não fez reforma tributária. Os estados e municípios, liderados pelo CONFAS, nessa época, 87, quando começou a Constituinte, eu era secretário da Fazenda do Paraná, do governo Álvaro Dias. Eu era jovem, tinha 36 anos, e atuei muito na Constituinte, porque tinha sido vereador e prefeito. Então, eu levei para dentro do CONFAS e dentro do Congresso Nacional Constituinte os 27 secretários de Fazenda, junto com as lideranças municipalistas, com os governadores, conseguimos aumentar a nossa participação na arrecadação nacional. Até 1988, os estados tinham o ICMS, que arrecadava 7% do PIB de 19% da arrecadação, ou 7% de 22,8%, e os municípios tinham menos de 1% do PIB da arrecadação do ISS de 19%, e o mesmo tamanho em 88%, né? Menos de 1% sobre 22,8%. E a União ficava com o resto da arrecadação, né? Então, naquele momento, o Constituinte, nós conseguimos tirar da União, porque os estados e municípios eram sócios do imposto de renda, pelas constituições anteriores, em 32% do imposto de renda e 32% do IPI. Esse dinheiro ia, né, e vai até hoje, para os fundos de participação de estados e municípios. Bom, nós conseguimos, com os constituintes, mais 15% do imposto de renda, tiramos da União, passou de 32% para 47%. E os estados e o IPI saiu de 32% para 57%. Então, você vê que o imposto de renda, a União ficou, né, com 53%, perdeu,
né, 43% ia para os estados e municípios, e no IPI a União ficou só com 43%. Quer dizer, ela perdeu uma arrecadação muito grande. E ainda perdeu, até 1988, tinha 5 impostos únicos monofásicos: imposto único sobre energia elétrica, sobre combustíveis, imposto único sobre telecomunicações, transporte e minerais. Essas 5 bases tributárias passaram para o ICMS, né? O ICMS e o ISS formam uma base tributária, segundo o IBGE, de 1 milhão de itens que são tributáveis na base do consumo. Então, bom, o que aconteceu daí para frente foi o pior dos mundos. A União Federal, o governo federal, a Receita Federal, ao invés de fazer uma reforma, nesses últimos 32 anos, aprovou 17 reformas fatiadas. Né? E agora está tentando a 18ª reforma fatiada. Com isto, a carga tributária, que era de 22,8%, passou para 33%, chegou ano passado a 35% do PIB. Sim. E o ICMS e o ISS, que era 7% e 1% do PIB, continuou do mesmo tamanho. Imagine, os estados e municípios, a principal arrecadação de ICMS e ISS continuava em 8% do PIB, de 22,8%. E a União aumentou para 33%, chegou a 35%, mesmo 8%. E um pouquinho de partilha do imposto de renda do IPI. Então, o que ela fez? Ela criou as contribuições previdenciárias, né? PIS, COFINS, CIDES, salário de educação e IOF. E ampliou a tributação da folha de pagamento, porque a contribuição patronal da folha e os outros encargos que tem sobre a folha de pagamento também vão para a base de consumo. Porque o que é o tributo que vai para a base do consumo? É tudo aquilo que vai para o preço. Quanto mais se aumenta o tributo da empresa, dos produtos, mais aumenta a carga tributária para o consumidor final. Bom, com isto, com essa situação toda dos últimos 50 anos, virou o que nós chamamos de manicômio tributário, né? Que tem um custo, né, muito grande e perverso. Esse aqui é a árvore dos efeitos indesejáveis do sistema tributário. É esse sistema tributário que vem matando as empresas no Brasil, mata o lucro das empresas, mata o salário líquido dos empregados, que diminui bastante, mata o poder de consumo dos trabalhadores brasileiros, em função das iniquidades, inconsistências, incoerência, incongruência do atual sistema tributário, que afeta a formação de preços relativos à economia. Então, o problema tributário brasileiro não é do direito tributário, é da área econômica, é um problema nosso. Sim. Então, e eu, economista da Universidade Estadual de Londrina, que eu sou formado aqui na Universidade de Londrina, eu estou em Londrina, né? Sim. Sou aqui da região norte do Paraná, Londrina, Cambé, né? A minha família mora aqui há 87 anos. Então, aí que cunhou-se a frase de um advogado tributarista gaúcho chamado Becker, criou o manicômio tributário jurídico. E eu acrescentei que ele também é um Frankenstein funcional. Assim como o Frankenstein dos filmes, sim, ele anda muito devagar, mas muito pesado, muito bruto, muito forte. Vai matando as empresas e os empregos e o poder aquisitivo. Então, esta é a árvore dos efeitos indesejáveis, que sonegação, inadimplência, informalidade, renúncias fiscais, baixa competitividade interna e internacional. Bom, só a sonegação no Brasil, o que é? Ela é fruto da informalidade. O que é informalidade na economia? Você tem um PIB formal declarado pelas empresas e pessoa física de 7 trilhões e 200 bilhões e tem um PIB informal não declarado de 1 trilhão e 800 bilhões. Aliás, o IBPT, Instituto Brasileiro de Pesquisa Tributária, divulgou ontem que o PIB não informado é maior ainda, de 2,2 trilhões. Mas eu continuo com o número da PGFN. Sim. Desse 1 trilhão e 800, deixa de se arrecadar 600 bilhões, porque a carga tributária é 33%.
Uhum. Então, isso não está contabilizado. O que é essa sonegação? Desde o contrabando até aquele recibo que profissionais liberais não te dão. Uhum. Você gastou 1.000, o cara quer te dar 500 só de recibo, ou não quer te dar recibo, paga por fora. A Exatamente. meia nota, a nota calçada, né? A nota Sim. paralela, são todas as formas de sonegação que não são capturadas, né, pelo fisco brasileiro, não são declarados. Uhum. Olha o tamanho, né, Muita do coisa. movimento econômico, quer dizer, em cada 10 movimentado, tem 2,5 não contabilizado. Ou seja, a cada 12,5, né, É. tanto faz, se fazer 10. Né? Uhum. Na verdade, se o PIB brasileiro fosse todo contabilizado, não era de 7.200, era de 9 trilhões, né, de reais, Sim. 1.800 com 7.200. Bom, essas causas raízes também são 6 causas raízes. Ela também, como o sistema é muito permissivo, você pode declarar que vai pagar o imposto, você faz o teu boleto, o teu DARF, o teu boleto de pagamento, e pode não pagar o imposto, né? Exatamente. Esperando um refis, não é isso? É. Então, aí que surge a dívida ativa da União, Estados e Municípios, que tem um estoque de 3 trilhões. Isso aqui dá 42% do PIB anual. Você também tem um contencioso, tem aquelas empresas também falam, olha, eu vou fazer um planejamento fiscal, vou deixar de pagar esse imposto, vou para a justiça. Nós já estamos com 5 trilhões de reais, 70% do PIB na justiça estadual e federal, discutindo se o imposto é devido ou não devido, e esse dinheiro não entra nos cofres do Tesouro. Uhum. Como o sistema é muito arcaico, o Brasil é o último país do mundo que dá incentivo fiscal pelo imposto. A prefeitura dá incentivo no ISS, no IPTU, os estados dão incentivo no ICMS e não existe mais no mundo inteiro. O governo federal dá incentivo nos seus impostos, ele não dá para o consumidor, mas para a sociedade, para as empresas, desculpe. São 500 bilhões por ano, né? 7% do PIB de renúncias fiscais que são dadas. Bom, com isto, gerou o pior sistema do mundo, né? O PIB negativo, aquela decadência econômica, eu chamo de doença econômica degenerativa, um prejuízo de 19 trilhões de impostos que não foram recolhidos, a maior desigualdade social do mundo, né? E o Brasil é medido anualmente, 190 países, pelo Banco Mundial, através de um relatório chamado Doing Business. O Brasil ocupa o desonroso, lastimável, vergonhoso 184º pior sistema tributário do mundo. Então, e o Brasil, sendo a 9ª economia do mundo, como é que pode ter um sistema tão perverso? Então, tudo que você viu aqui em amarelo, nós somos os maiores do mundo disparado. Ninguém mais tem tanta iniquidade junto. Isso por quê? Quais são as 6 causas raízes que originaram tudo isso? Porque o imposto é declaratório. A própria empresa que faz o levantamento, ela sozinha, de nota de entrada e saída, escrita, o contador, o advogado, para ver qual vai ser o imposto que ele vai pagar no final do mês, no mês seguinte. Segundo, o recolhimento, como eu já disse ali atrás, ele é de iniciativa do contribuinte. Ele tem dinheiro, ele paga. Se ele não tem, ele não paga. Às vezes ele tem e não paga porque não quer pagar. Para fazer um caixa, para comprar uma máquina, né, para fazer outro investimento. Terceiro, o que é pago hoje de imposto pelos DARF, pelos boletos, não tem compatibilidade contábil. Ele não é automático. Aí você tem que pegar o extrato bancário, tem que fazer a conciliação, entendeu? E com isto, com toda essa iniquidade, mas se você tem por ano 500 bilhões de renúncia e uma inadimplência anual que só aumenta, de 3 trilhões vai para 3.100, 3.200, e o contencioso também, de 5 trilhões vai para 5.100, 5.200, quer dizer que você tem que ter uma alíquota maior para arrecadar o mesmo, para arrecadar menos. Então, cada vez que tem incentivo ou inadimplência, a alíquota tem que ser maior. Então, o Brasil tem alíquotas enormes, segundo a Fiesp, nos bens,
chega a 55% do preço. 55% é a alíquota que está dentro de um preço, mesmo que isso aqui não seja arrecadado. E não o é, porque ele fica pelo meio do caminho, em incentivo fiscal, inadimplência e contencioso. Eu não estou falando da sonegação. A sonegação é apartada nisso. Sim. Bom, com isso são 13, 14 milhões de desempregados, 11 milhões de informais, subemprego, etc. Então, isso se deve também ao excesso de autonomia legislativa. Então, é um monte de leis, são mais de 400, 500 mil leis que nós temos no Brasil. E o imposto ainda é cumulativo, né? Bom, essa aqui é a tabela das alíquotas, que eu já falei dos 55% que está aqui na esquerda. Sim. O novo imposto pode ser 30%, pode ser 25%, que vai arrecadar o mesmo que arrecada com 55%. Sim. E aí que entra a proposta nossa para destravar a economia. Aliás, nós criamos um programa nacional de estimulação, né, Destrava Brasil. E vocês estão convidados a divulgar, porque é uma ação voluntária minha e do Dr. Miguel Boab, que a gente está bancando isso. Para isso, eu chamo de reengenharia tributária tecnológica 5.0, para dar o crescimento sustentado e a inclusão social fraterna e solidária. Fraternidade é o princípio esquecido da Revolução Francesa, né? Sim. Liberté, égalité, fraternité. Você luta muito pela liberdade e igualdade e esquece o espírito de irmão, né? De fraterno. Sim. E solidário nos torna amigos. Primeira regra, não aumentar a carga tributária, que está no texto constitucional da 110, lá do Senado, e está na 293 também da Câmara. Não, a 45 não tem isso. Segunda regra, não mexer na partilha dos estados, município e União. Esses têm sido os 2 pontos que mais prejudicaram a não realização da reforma tributária no Brasil. É o medo que os estados, município e União têm de perder dinheiro para o outro. Eu vos apresento o manicômio tributário. O pior sistema tributário do mundo é essa anarquia aí, poluída, né? Totalmente sem compromisso, que é o manicômio tributário jurídico e o Frankenstein funcional. Esse é o perfil atual, né? Então, o que nós estamos propondo? Na primeira base grande do consumo, eliminar 9 tributos. 8 da base de consumo, 1 da folha, que é o salário de educação, é da folha. O ISS, o ICMS, o IPI, o PIS, o FINS, a CID, etc. Esses 9 tributos dariam lugar a um tributo chamado Imposto sobre Bens e Serviços, que é a mesma nomenclatura do IVA internacional. IVA é um nome fantasia, Imposto de Valor Agregado. Mas o que é valor agregado, valor adicionado, acrescentado? É o sistema de cobrança por etapa. O ICMS, por exemplo, é um tipo IVA. O PIS, COFINS é tipo IVA. O que é tipo IVA? Você cobra na primeira etapa da cadeia produtiva, vai para a segunda. O que você paga na primeira, deduz, paga só a diferença até chegar ao consumidor final. Então, porque o ISS, por exemplo, ele é monofásico, só cobra uma vez. O tributo da folha também. Então, não é eliminar 9 tributos. A segunda proposta também é a folha de pagamento, que nós chamamos de subbase da folha, que são tributos que também vão para os preços. É a desoneração de 50% da folha patronal, que é 20% patronal, né? Igualar com o do empregado, 10 e 10. E acabar com o sistema S, salário de educação e o fim social e o fundo rural que está ali dentro. A base renda, eliminar a contribuição sobre o lucro líquido, fazer a fusão dela com o imposto de renda e municipalizar a base patrimônio, que é o do IPTU, IPVA, ITR, que passar e começar a tributar aviões executivos e iates. Não estou falando avião comercial, né? Nem navio comercial, estou falando de milionários. Sim. Bom, com isso, com aquela proposta ali, o primeiro passo nosso é a simplificação radical. O sistema fica clean, limpinho. Um imposto só na base do consumo, um ISS menor, um imposto de renda único e uma reestruturação dos impostos patrimoniais. Então, isso aqui é o desejável, que é aplicado em 170 países do mundo, principalmente nos países da OCDE, né? Os países mais ricos. O Brasil não entra na OCDE por conta do quê? De prestígio político
Não. O Brasil não ingressou até hoje no sistema OCDE, dos países mais ricos do mundo, porque tem o pior sistema tributário do mundo. Se você não harmonizar o sistema tributário do Brasil ou da OCDE, você não ingressa no clube dos ricos. Bom, o primeiro pilar ainda, a alíquota, né? Vai ter 2 comitês de cobrança, né? Um da Receita Federal, que já existe, e um comitê dos estados e municípios, né? Que vai ser... um vai administrar, os estados e municípios, 65% da arrecadação, e a União, 35%, que é a divisão quando você apura hoje. Por que a ideia do comitê? É o mesmo que eu criei quando eu fiz o Super Simples. Eu que fiz, elaborei o Super Simples junto com um mineiro, Sim. que presidiu a comissão do Super Simples, que é o Carlos Melles, que hoje ele é o presidente do Sebrae Nacional, né? Então, na época de 2006, ele era o presidente da comissão e eu era o relator. Foi na confiança dele que eu cheguei a relatar a maior lei de inclusão econômica e social da história do Brasil, que é o Super Simples, e o MEI. Hoje tem 6 milhões de empresas no Super Simples e 8 milhões de empreendedores individuais autônomos que estão no MEI, né? E gera 54% do estoque de emprego. A cobrança deixa de ser de origem, vai para o destino, a alíquota deixa de ser por dentro, vai por fora. Teremos só 5 alíquotas nacionais únicas. O crédito vai ser financeiro e todas as empresas terão direito à devolução do que ela comprar de máquina, equipamento, dos bens do ativo fixo e exportou também. Bom, aqui é só uma legislação, que não é o caso aqui agora. Segundo pilar, a da tecnologia 5.0. O imposto será calculado pelo sistema de ponto de venda de cada estabelecimento. É uma mudança radical aqui. A nota fiscal, né, será destacada na transação da compra e venda de empresa por empresa, e lá no final, de pessoa física da empresa, você emite a nota fiscal, o dinheiro da empresa vai para dentro da empresa e o dinheiro do imposto vai para a conta do município, Estado da União, online. Então, será pelo meio de pagamento a cobrança por CNPJ. Cada um vai ter uma conta bancária linkada ao IBS Nacional. E as vendas a dinheiro continuam como é hoje, né? Então, só com essa medida simplificadora, nós vamos eliminar 3 das 6 causas raízes que matam as empresas, os empregos, os salários e o poder aquisitivo e destruiu a economia brasileira. Acaba com o imposto declaratório, acaba com o recolhimento de iniciativa do contribuinte e acaba com o fim da falta de suporte contábil. Então, essa é uma nota fiscal. Hipoteticamente, o preço da mercadoria é 100, o imposto é 10, 110. Então, ela emite a nota imediatamente. Esse número da instrução, ela gera o cupom, na hora gera o DARF de pagamento automático. E aqui está o exemplo de 10% numa compra de 100. A manufatura comprou R$100 de insumo, pagou 10 de impostos. É ela que paga, ok? A manufatura, né, manipulou o produto, vendeu para o varejo a 220. 20 vai para o governo e 20 vai para... e 200 para a manufatura. Sim. Nesse momento, ela recebe o 10 de volta. Ok? Quando o varejista vendeu para o consumidor final por 440, 40 vai para o fisco e 400 vai para o varejista. Nesse momento, o varejista recebe de volta. Vocês viram que quem paga o imposto, hoje, sempre, em qualquer lugar do mundo, é o consumidor final. Sim. Não são as empresas que pagam o imposto. Só que aqui está uma forma clara, nítida, que você não ficará com nenhuma daquelas gorduras da inadimplência, porque o sistema já amarra. Nunca mais o dinheiro do imposto vai ficar dentro de uma empresa. Então, você não vai ter a possibilidade de deixar de pagar o imposto. Mesmo que você vá à justiça, o imposto vai estar pago. E é proibido dar incentivo fiscal. Nunca mais o Brasil vai dar incentivo fiscal como é feito hoje. Então, esse preço aqui, isso aqui, essa alíquota de 10%, se ela fosse no modelo de hoje, era 15%, ela cai para 10%. Ou seja, se a alíquota for 20%, era 30%, ela cai para 20%. Bom,
O terceiro pilar é a questão fraterna e solidária. A carga tributária dos mais pobres no Brasil, medida pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Ministério do Planejamento, concluiu que quem ganha até 2 salários mínimos tem 53,9% de impostos. Nós queremos reduzir isso para 1/3. Então, o terceiro pilar, que é a fraterno solidário, adotar a menor alíquota do IBS, das 5 alíquotas que eu falei, uma alíquota de 7% para comida, remédio, educação, saúde, água, esgoto, gás, né, e etc. E, com isso, a carga tributária dessas famílias vai reduzir enormemente, eles vão ter ganho imediato. O segundo pilar isso aqui é um exercício que a gente faz, né? Daquela diminuição de cobrança só de comida e remédio, dá para ganhar R$ 1.900 por ano. Uhum. A segunda é a transferência da carga tributária do consumo para a renda, que é muito reivindicada, né? Que é muito alta. A carga tributária do consumo é 49% e da renda 21%. A ideia é somar os dois e dividir ao longo de 20 anos até equilibrar. Sim. E a terceira, que a nota fiscal mineira, tem nota mineira aí? Tem, né? Não, Paulista acho que tem nota, Paulista tem, nota Minas gaúcha. não tem. Ah, não, mas não. A prefeitura tem nota fiscal. Sim. De BH. Isso. Que devolve o dinheiro, essa nota fiscal, né? Aqui tem um incentivo no IPTU, mas não nos moldes de São Paulo, não. Nós temos aqui na nota Paraná, nota Paulista. Vai ser uma nota Brasil para quê? Para fazer o sorteio, etc., e devolver o dinheiro para baixa renda. Sim. Se aquele consumidor, o CPF dele, ele gastou do salário dele, o que ele gastou, a gente vai ver, né, quanto ele gastou, quanto que pode devolver para ele. É isso aqui que é a proposta. Sim. O que os governadores pediram, e o secretário de Fazenda, a PEC 110 atendeu tudo, até os fundos de desenvolvimento, nós atendemos tudo o que foi preciso, a manutenção dos fundos atuais, né? O fundo de exportação, que interessa a Minas, nós mais do que dobramos ele. Sim. O Fundo de Desenvolvimento Econômico, que é um peleito dos governadores de 30 bilhões, está criado. A manutenção dos atuais fundos de 46 bilhões. O comitê gestor não tem precificação. E o dinheiro do PASEP, que vai ficar no Estado, 6 bilhões. Aqui está o descritivo. E os municípios também. Nós vamos municipalizar todo o IPVA, o ITCMD, sim, e mais o PASEP vai dar um ganho de 35 bilhões por ano, aumenta a arrecadação em média 7%. Os pequenos municípios aumentam muito mais. Sim. Bom, com isso, está lembrado da árvore, né? Quando a gente implementar tudo isso, o imposto deixa de ser declaratório. Deixa eu te interromper um pouquinho. É porque eu não sei se a nossa reunião vai cair. Se ela cair, a gente pode te mandar um outro link? Tá. Chama de novo. O imposto é calculado pelo Estado, o recolhimento é automático, as transações de compra e venda passam a ter suporte contábil, a alta carga tributária não é mais necessária, a autonomia legislativa é uma lei nacional só, um regulamento só para todo mundo, e deixa de ser imposto cumulativo. O que acontece nesse momento? Todos os problemas são eliminados de uma vez só. Numa pancada só, todos os problemas serão eliminados. Né? Com isso, o Brasil volta a crescer e prosperar, nós vamos ter um ganho de 500 bilhões por ano, que eu chamo de gorduras trans. Então, só com o fim da renúncia na parte do consumo, do ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, etc., dá para economizar 300 bilhões por ano, que desaparece dos preços e desaparece das alíquotas. Entre a dívida ativa e o contencioso, dá para reduzir a carga tributária em 200 bilhões por ano. Com o fim da burocracia, dá para economizar 50 bilhões por ano. Com isso, a carga tributária do brasileiro sobre o brasileiro, o consumidor, cai 7% do PIB. É meio trilhão que o consumidor brasileiro e as empresas deixarão de ter nas costas dele. Com isso, haverá mais compras, mais consumo, renda, consumo, e a economia vai voltar a girar. E o sistema tributário fica harmonizado ao sistema tributário internacional, da OCDE, o crescimento será sustentado, a inclusão econômica e social vai gerar 2, 3 milhões de emprego por ano, né? Combate à corrupção, dá segurança jurídica, credibilidade interna e internacional, transparência, concorrência limpa, atração de investimento e um novo círculo virtuoso econômico
perene para o Brasil. É isso que vai ganhar o Brasil com a reforma tributária que está na PEC 110 do Destrava Brasil. Esse aqui são os, né, o que nós temos aqui, o Code, né? Se quer Code, vocês podem copiar, podem ajudar a gente. E aqui tem a questão das alíquotas, aqui tem a comparativa da PEC 110 com a 45, para vocês, quem quiser estudar mais. Mas o que eu já falei para vocês já é bastante informação para que vocês façam os seus estudos aí com a sua professora, a orientadora, né, de teses, etc. E espero ter contribuído, né, com esta apresentação para que vocês possam realmente fazer o melhor conhecimento de quem matou e está matando a economia brasileira. É o sistema tributário. Não adianta o ministro da Fazenda vir com medida A, B, vai pôr dinheiro ali, vai pôr dinheiro aqui. É tudo iníquo. Se não consertar o sistema tributário, não conserta a economia. Então, o sistema tributário é como se fosse o motor da locomotiva da economia brasileira. Se você votar hoje, esse ano, a reforma tributária, o ano que vem já cresce 3%, 4%, 5%. Se não votar, a economia vai crescer 1,5%. Então, o sistema tributário está matando o Brasil há 40 anos e nos últimos 10 anos, nos últimos 6, mais e mais e mais. Então, eu falo sempre, tem que ter foco. Aí eu acrescento foco, força e fé em Deus para que o Brasil possa sair dessa enrascada. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Verdade, muito obrigada. Estou aberto aí às perguntas que vocês quiserem. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer, né, imensamente essa ótima entrevista que o senhor concedeu. Eu tenho certeza que irá contribuir bastante para a nossa plataforma, né? E tenho ainda mais certeza que irá sanar todas as dúvidas das pessoas que irão assistir, tá? Gostaríamos também de elogiar a sua assessoria, que foi prontamente disposta e competente, muito organizado, o retorno foi muito rápido, viu? Nós ficamos muito satisfeitos com essa agilidade aí no retorno, né, em agendar a entrevista. Estamos muito gratos por isso, viu? Muito obrigada. É um prazer muito grande, Lorena, né? Lorena, isso, Lorena. Minha câmera não está ligada, mas é Lorena. Tá bom, Lorena. Muito bem. Infelizmente, o tempo é curto, mas foi muito proveitoso, muito esclarecedor e vai ser muito bom para a gente, né? E aí queremos agradecer e quem sabe outra oportunidade nós marcamos para... Então ficou bom, só com a exposição acho que esclareceu bastante. Já esclareceu. Porque a gente eu mando aí para você agora essa palestra, vou mandar para minha secretária, ela manda para vocês, tá? Ok. Aí vocês têm todos os elementos para vocês se divertirem bastante aí no trabalho de vocês. Exatamente, tá tirou todas as nossas dúvidas. Tem muita coisa na internet, né? Se procurar Raul Tributária, tem 70 mil inserções lá para vocês formatar mais. Tem textos, tem entrevistas, tem palestras. Então, lembrando que essa aqui é a 354ª, se não me engano, da palestra, tá? Ok, vamos pontuar. Vamos pontuar isso também. Então. E vamos fazer a campanha também pelo... Viva Minas Gerais, um país amigo e muito querido. Eu tenho parentes aí em Minas, em BH e tem Santa Rita do Sapucaí. Não, BH do nosso lado aqui. Isso aí. Tá bom. Muito obrigado. Muito obrigada. Um abraço. Uma ótima semana aí. Bom final de ano. Tudo de bom. Guilherme.